Sigmund Freud, Obras Completas, volume 11, Totem e Tabu, Contribuição à História do Movimento Psicanalítico e Outros Textos, 1912-1914, tradução de Paulo César de Souza. Totem e Tabu, 1912-1913, algumas concordâncias entre a vida psíquica dos homens primitivos e dos neuróticos. Prefácio. Os 4 ensaios seguintes, originalmente publicados com um título que é agora o subtítulo, nos 2 primeiros volumes da revista Imago, por mim editada, constituem minha primeira tentativa de aplicar perspectivas e resultados da psicanálise a problemas ainda não solucionados da psicologia dos povos. Eles oferecem um contraste metodológico, por um lado, à extensão da obra de William Woodard, que utiliza as hipóteses e métodos de trabalho da psicologia não analítica para o mesmo propósito, e por outro lado, aos trabalhos da Escola Psicanalítica de Zurique, que buscam inversamente resolver problemas da psicologia individual com auxílio do material etnopsicológico. De bom grado, eu reconheço que de ambos os lados veio o estímulo imediato para meus próprios trabalhos. As deficiências desses últimos me são familiares. Não mencionarei aquelas relacionadas ao caráter pioneiro de tais pesquisas. Outras, no entanto, exigem uma palavra introdutória. Os 4 ensaios aqui reunidos pedem o interesse de um círculo maior de leitores cultos e, no entanto, podem realmente ser entendidos e apreciados apenas pelos poucos aos quais a psicanálise não é estranha em sua peculiaridade. Eles também querem fazer a intermediação entre etnólogos, linguistas, folcloristas de um lado e psicanalistas de outro, mas não podem fornecer aos dois lados aquilo que lhes falta. Para aqueles, uma satisfatória introdução à nova técnica psicanalística, a estes, um domínio suficiente do material a ser trabalhado. Provavelmente terão de satisfazer-se, pois, com atrair a atenção das duas partes e suscitar a expectativa de que uma cooperação mais frequente não deixaria de ser benéfica para a pesquisa. Os 2 temas principais que fornecem o título deste pequeno livro, Totem e o Tabu, não são nele tratados da mesma forma. A análise do tabu aparece como uma tentativa segura e exaustiva de solução do problema. A investigação sobre o totemismo limita-se a declarar que é isto o que a observação psicanalística pode contribuir, no entanto, para esclarecer a questão do totem. Tal diferença liga-se ao fato de que o tabu ainda subsiste entre nós. Embora considerado negativamente dirigido a outros conteúdos, ele não é outra coisa, em sua natureza psicológica, senão o imperativo categórico de Kant, que tende a agir coercitivamente e rejeita qualquer motivação consciente. Já o totemismo é uma instituição social religiosa, alheia à acessibilidade atual, realmente há muito abandonada e substituída por novas formas, que deixou traços mínimos na religião, nos usos e costumes dos povos civilizados de hoje, e que teve de sofrer grandes transformações mesmo nos povos que ainda o mantêm. O avanço técnico e social da história humana afetou muito menos o tabu do que o totem. Nesse livro tentou-se ousadamente descobrir o significado original do totemismo a partir dos seus traços infantis, dos indícios que reafloram no desenvolvimento de nossas crianças. A estreita relação entre totem e tabu nos leva adiante na hipótese que sustentamos, e se enfim esta resulta bastante improvável, esse caráter não chega a representar objeção à possibilidade de que ela se aproxime em alguma medida da realidade de tão difícil reconstrução. Roma, setembro de 1913. Prefácio à edição hebraica. Nenhum leitor deste livro, de sua edição hebraica,
poderá imaginar-se facilmente a situação afetiva do autor, que não entende a língua sagrada, que se afastou inteiramente da religião paterna, como de qualquer outra, que não consegue partilhar ideias nacionalistas e, no entanto, jamais negou a vinculação a seu povo. Sente sua particularidade de judeu e não deseja que ela mude. Se lhe perguntarem o que ainda te resta de judeu após renunciar a todos esses elementos que tinhas em comum com teus patrícios, ele responderá: muita coisa ainda, talvez o principal, mas atualmente ele não seria capaz de exprimir em palavras claras este que de essencial. Um dia, certamente, se tornará acessível à indagação científica. Portanto, para semelhante autor, é um acontecimento muito especial que seu livro seja traduzido para o hebraico e chegue às mãos de leitores para os quais esse idioma histórico é uma língua viva. Além do mais, trata-se de um livro que aborda a origem da religião e da moralidade, mas não adota uma perspectiva judaica nem se coloca restrições em favor do judaísmo. Contudo, o autor espera achar-se unido a seus leitores na convicção de que a ciência livre de pressupostos não pode permanecer uma estranha para o espírito do novo judaísmo. Viena, dezembro de 1930. Horror ao incesto. Conhecemos o homem pré-histórico nos estágios de desenvolvimento que percorreu, pelos monumentos e utensílios que nos deixou, pelas informações sobre sua arte, sua religião e concepção de vida, que nos chegaram diretamente pela via da tradição em lendas, mitos e fábulas e pelos vestígios de sua mentalidade em nossos próprios usos e costumes. Além de tudo, ele ainda é, em certo sentido, nosso contemporâneo. Existem homens que acreditamos ainda estar bem próximos dos primitivos, bem mais próximos do que nós, nos quais vemos, portanto, seus representantes e descendentes diretos. Assim consideramos os que são chamados selvagens e semi-selvagens, cuja vida psíquica tem especial interesse para nós, se nela pudermos reconhecer um estágio anterior e bem conservado de nossa própria evolução. Se essa premissa for correta, uma comparação entre a psicologia dos povos da natureza, tal como é ensinada pela etnografia, e a psicologia dos neuróticos, tal como foi revelada pela psicanálise, mostrará numerosas coincidências e nos permitirá ver sob nova luz fatos já conhecidos das duas disciplinas. Tanto por razões externas como internas, escolherei para essa comparação as tribos que foram descritas pelos etnógrafos como as mais atrasadas e miseráveis, as dos aborígenes do mais novo continente, a Austrália, que também em sua fauna conservou muito do arcaico e desaparecido em outras partes. Os aborígenes da Austrália são vistos como uma raça particular, sem parentesco físico nem linguístico com seus vizinhos mais próximos, os povos melanésios, polinésios e malaios. Eles não constroem casas nem palhoças permanentes, não trabalham o solo, não criam animais domésticos, exceto o cão, e não conhecem nem mesmo a arte da cerâmica. Alimentos quase exclusivamente carne dos animais que abatem e das raízes que desenterram. Eles desconhecem reis ou chefes, a Assembleia dos Homens Maduros decide sobre as questões comuns, traços da religião na forma de adoração de seres superiores dificilmente lhes podem ser atribuídos. As tribos do interior do continente, que lidam com as mais duras condições de vida em virtude da escassez de água, parecem ser mais primitivas que as que moram na proximidade da costa. Certamente não esperaremos que esses pobres canibais nus observem uma moral como a nossa em sua vida sexual, que tenham imposto aos seus instintos sexuais um alto grau de limitação. Sabemos, no entanto, que estabeleceram por meta, com enorme cuidado, a penosa severidade, o impedimento de relações sexuais incestuosas. De fato, toda a sua organização social parece servir a tal propósito ou estar ligada à sua realização. No lugar das instituições sociais e religiosas, que não tem, acha-se entre os australianos o sistema do totemismo. Suas tribos dividem-se em clãs ou estirpes menores, cada qual nomeado segundo o seu totem. Mas o que é totem? Via de regra é um animal comestível, inofensivo ou perigoso, temido, e mais raramente uma planta ou força da natureza chuva-água, que tem uma relação especial
com todo o clã. O totem é, em primeiro lugar, o ancestral comum da clã, mas também seu espírito protetor e auxiliar, que lhe envia oráculos e, mesmo quando é perigoso para outros, conhece e poupa seus filhos. Os membros do clã, por sua vez, acham-se na obrigação sagrada e portadora de punição automática, de não matar, destruir seu totem e abster-se de sua carne, ou dele usufruir de outro modo. O caráter do totem não é inerente a um só animal ou ser individual, mas a todos da espécie. De quando em quando são celebradas festas em que os membros da clã representam ou imitam, em danças cerimoniosas, os movimentos e as características de seu totem. Totem é transmitido hereditariamente por linha materna ou paterna. A primeira forma é provavelmente a original em toda parte, apenas depois sendo substituído pela segunda. A relação com o totem é o fundamento de todas as obrigações sociais para um australiano. Ela se sobrepõe ao fato de pertencer a uma tribo por um lado e ao parentesco sanguíneo por outro lado. Ele não se acha ligado a um solo lugar. Seus membros moram separados uns dos outros e convivem pacificamente com os seguidores de outros totens. Agora nos voltamos, enfim, para a característica do sistema totêmico que interessa também ao psicanalista. Em quase toda parte em que vigora o totem, há também a lei de que membros do mesmo totem não podem ter relações sexuais entre si, ou seja, também não podem casar. É a instituição da exogamia ligada ao totem. Esta proibição severamente mantida é bastante singular. Nada no conceito e nas características do totem, como até agora vimos, permite antecipá-lo. Não se compreende então como foi incluída no sistema do totemismo. Por isso não nos surpreendemos quando alguns pesquisadores supõem que originalmente, no começo da história e em seu verdadeiro sentido, a exogamia nada tinha a ver com o totemismo e foi-lhe agregada depois, sem vínculo mais profundo, quando limitações ao casamento se revelaram necessárias. Como quer que seja, existe o laço entre totemismo e exogamia e demonstra ser bastante firme. Algumas outras considerações tornaram clara a importância de tal proibição. Sua transgressão não é sujeita a uma punição automática dos culpados, como no caso de outras proibições relativas ao totem. Exemplo, matar o animal totêmico. É vingada energicamente por toda a tribo, como se fosse questão de afastar um perigo que ameaça toda a comunidade ou uma culpa que a oprime. Algumas sentenças do livro de Fraser podem mostrar como essas faltas são tratadas seriamente por tais selvagens que normalmente estariam longe de serem morais, segundo nossa medida. Em resumo, tão sucinto, o totemismo carece de algumas explicações e reservas. A palavra totem foi tomada dos peles vermelhas norte-americanos pelo inglês J. Long na forma totem, em 1791. O objeto mesmo despertou gradualmente o interesse científico e deu origem a uma substancial literatura, na qual destaca como obras principais o livro em 4 volumes de J. G. Fraser, Totemism and Exogamy, de 1910, e os livros Inside de André Lang, The Secret of Totem, 1905. O mérito de haver percebido a importância do totemismo para a pré-história da humanidade pertence ao escocês J. Ferguson Maclean, 1869-70. Instituições totêmicas foram ou são ainda hoje observadas também entre os índios da América do Norte, entre os povos da Oceania, na Índia Oriental e em boa parte da África. Mas alguns traços e vestígios que de outra forma seriam difíceis de interpretar levam a concluir que o totemismo aí também já existiu nos primeiros povos arianos e semitas da Europa e da Ásia, de modo que muitos pesquisadores se inclinam a nele enxergar uma fase necessária da evolução humana universalmente percorrida. Como chegaram os homens pré-históricos a adquirir um totem, ou seja,
a tornar sua descendência deste ou daquele animal o fundamento de suas obrigações sociais e, como veremos também, de suas restrições sexuais. Acerca disso há várias teorias, das quais o leitor alemão pode achar um sumário na Etnopsicologia de W. Undet, mas nenhum consenso entre elas. Pretendo fazer do trabalho do totemismo objeto de um estudo especial em que buscarei solucioná-lo com auxílio da abordagem psicanalítica. Não apenas a teoria do totemismo é controversa, também os seus fatos mal podem ser enunciados em termos gerais, como tentei fazer acima. Quase não há afirmação a que não se tenha de acrescentar exceções ou contradições. Mas não se deve esquecer que também os povos mais primitivos e conservadores são antigos em determinado sentido e têm um longo passado atrás de si, no qual seu elemento original sofreu bastante desenvolvimento e deformação, de modo que hoje em dia achamos o totemismo nos povos que ainda o exibem nas mais diversas fases de decadência e de fragmentação, de passagem para outras instituições religiosas e sociais, ou em configurações estacionárias que pode-se encontrar distantes de sua natureza original. Portanto, a dificuldade está em não ser fácil decidir o que, no presente estado de coisas, pode ser visto como retrato fiel do passado, significativo ou deformação secundária do mesmo.